Oséia Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz de São Paulo. Estamos aqui para a nossa aula de livros históricos e dessa vez nós vamos falar sobre o profeta Samuel. Para isso convido a abrir comigo a sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 1 que diz: Houve um homem de Ramataim de Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efraimita. E tinha ele duas mulheres, uma se chamava Penina e outra se chamava Ana. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana dava uma porção dobrada, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Amém. Nesse princípio de texto extremamente conhecido de todos nós, inicia-se a história do último juiz de Israel. Na aula passada, falamos sobre o período da judicatura dos 13 principais juízes levantados por Deus. Falamos sobre a história de Ruth, que está incrustada dentro do período dos juízes, aquela que foi a bisavó do rei Davi. Mas já era uma intenção de Deus, uma intenção muito clara de Deus, de transformar Israel, ou o regime de governo de Israel, de uma judicatura para governo de reis, para uma nação governada por reis. Só que tinha um tempo certo, tinha um momento certo. Deus, primeiro, ele precisava ensinar Israel a um governo único, porque no momento em que Israel era governado por juízes, eram os juízes que ordenavam as batalhas, o regime de governo funcionava da seguinte forma. Então tinha o sacerdote, o profeta e o juiz. Então o sacerdote era responsável de levar a petição até Deus, os sacrifícios até Deus. A resposta de Deus vinha por intermédio do profeta, que era uma segunda liderança do povo de Israel. Então o profeta era o porta-voz de Deus, era a boca de Deus no arraial dos israelitas. Portanto, são dois governos. E o terceiro componente desse governo se dava com a figura do juiz. Esse homem que de tempos em tempos era levantado por Deus com uma unção específica e limitada à sua própria vida. Acabava a sua vida, acabava a sua judicatura. De modo que Israel, então, quando precisava falar com Deus, via sacerdote. Quando precisava receber a resposta de Deus, ela vinha via profeta. Então o profeta dava a ordem e dava a direção de Deus, e o juiz, ele sim, ordenava a batalha. Então era um governo trino. Aqui no Brasil nós temos três poderes, que são o poder legislativo, que são formados pelos deputados e senadores. Tem o poder executivo, que é o presidente da República, e tem o poder judiciário, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. De modo que o Brasil é um governo trino, ou três poderes, tornando o presidente o principal desses três poderes. Mas na nação de Israel também eram três poderes. Eram o sacerdote, a casa sacerdotal, eram o profeta e era também o juiz, chamado por Deus, levantado por Deus em um momento específico e para uma obra específica, como vimos na aula anterior. Então Israel tinha essa tradição de ser guiado ali por essas três forças governamentais, de modo que Deus precisava construir
no próprio povo de Israel, na nação de Israel, um formato de governo para fazer uma transição para o governo de reis, e uma transição que não sofresse, que não tivesse tantos obstáculos, que não tivesse tanta dificuldade de adaptação para a nação de Israel. E como é que Deus faz isso? Trazendo em cena o profeta Samuel. A Bíblia conta, no texto em que li, o princípio da história desse grande homem de Deus, que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus para uma obra extraordinária. Então o profeta Samuel, ele nasce de uma família que tinha raízes longínquas com a tribo sacerdotal, de modo que, a princípio, Samuel não podia ser sacerdote. A tribo dele estava fora de cogitação para ser sacerdote. Ele não tinha qualificações familiares, até porque a sua descendência não morava numa terra de sacerdote, não cultivavam os costumes sacerdotais e assim por diante. Morava na região montanhosa de Efraim, e lá eles estavam. Muito bem. Esse homem de Ramataim de Zofim, da região montanhosa de Efraim, chamava-se Eucana. Eucana tinha duas mulheres, nós conhecemos muito bem a história de ambas. Uma chamava-se Penina e outra se chamava Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Ela orava insistentemente ao Senhor, sentia-se rejeitada, sentia-se mal. Mas de ano em ano, aquela família subia até Siló para adorar. E numa dessas subidas, Ana sobe. E vocês conhecem a história, que Ana está orando, buscando ao Senhor. O sacerdote fez menção à sua boca, e o zelo da casa de Deus fez com que o sacerdote não quisesse uma mulher que estava embriagada, pelo menos aos olhos do sacerdote, no templo, na casa do Senhor. E ele pede para que ela vá se curar do vinho, para depois buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. E ela explica ao sacerdote que ela não está embriagada, porque a aparência de quem está altamente perturbado e de alguém embriagado não é muito diferente. O sacerdote ouve então a história de Ana. Ana diz: olha, a tua serva está mal, porque tenho clamado ao Senhor por um filho, e assim por diante, vai contando, e o sacerdote fica mal, por ter feito um mau juízo sobre aquela mulher. Então ele põe as mãos em Ana e diz: olha, que o Senhor te conceda a petição que tu pediste. Ana se levanta. As palavras do sacerdote Eli nos deixam uma lição importante, que as pessoas, nós que somos pastores, e muitos dos nossos alunos são pastores, e eu creio estar falando a muitos obreiros, muitos pastores, ou futuros pastores, missionários, pastoras e assim por diante. Nós precisamos ter em mente que, quando nós chegamos na casa de Deus como sacerdotes do Senhor, as pessoas que vêm até nós têm os mais diferentes problemas. Nem todos estão bem, nem todos dormiram bem, nem todos passaram um dia maravilhoso, de modo que algumas pessoas que chegam até o santuário de Deus chegam destroçadas, arrebentadas, com a vida. Muitos entram como a última chance, a última expectativa, o último culto, a última gota de fé lhe impulsionou até o templo. E é responsabilidade nossa trazer uma palavra, trazer um sermão, ministrar algo de Deus que seja capaz de transformar, inclusive, o humor das pessoas que entram no santuário de Deus. A semelhança do que fez o sacerdote Eli. Ele ministrou uma palavra de bênção para aquela mulher e disse: mulher, que o Senhor Deus lhe conceda a petição que tu pediste. E o texto sagrado diz que após aquela palavra do sacerdote, Ana se levantou e se foi. E o seu semblante já não era mais triste. Ana agora sorria, Ana agora estava feliz. Então as palavras do sacerdote Eli, que muitos criticam, foi capaz de transformar, as palavras foram capazes de transformar o humor daquela mulher. Aquela mulher que não comia, estava cabisbaixa, entristecida, mas ao sair do templo ela estava feliz, ela estava confiante, o seu semblante já não era mais triste e ela voltou ao apetite. De modo que é esse tipo de palavra, esse tipo de unção que deve emanar das nossas pregações,
quando nós estamos diante do povo de Deus. Afinal de contas, quantas pessoas chegam até nós absolutamente derrotadas, mas pelo poder que há nas palavras que Deus coloca nas nossas bocas, nós somos capazes de transformar o humor das pessoas que vêm até Deus. E Ana se levanta e vai. A Bíblia diz: e o Senhor se lembrou de Ana, e ela concebeu. Quando Ana concebe um filho, a Bíblia diz que ela resolveu homenagear Deus. E aqui eu aprendo outra lição muito importante. Às vezes nós pedimos a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, entretanto, quando ela vem sobre as nossas vidas, nós esquecemos de glorificar a Deus. Mas Ana, ela quis glorificar a Deus. Ela simplesmente homenageou Deus no momento em que nasce aquela criança. E ela coloca o nome de Samuel, que em hebraico significa o Senhor ouviu. Em outras palavras, Ana estava querendo dizer o seguinte: essa bênção só chegou até mim porque o Senhor ouviu. Glória a Deus. E aquele menino começa a crescer. E Ana tinha feito um voto ao Senhor. O voto de Ana era o seguinte: que se Deus lhe desse um filho homem, ela daria esse filho para serviço da casa de Deus. A Bíblia diz que quando o menino foi desmamado, não sei a idade, 2, 3 anos o máximo, ela faz um pequeno éfode para aquele menino, para o Samuel, coloca um éfode. E outra lição importante que eu aprendo na atitude de Ana de fazer um éfode para o seu filho era a seguinte mensagem, porque muitas vezes as nossas atitudes, elas falam mais alto do que as nossas palavras. A atitude de Ana de fazer um éfode para o seu filho estava retratando a seguinte mensagem: eu sei que o meu filho não tem a menor condição de ser sacerdote, mas se eu pudesse escolher um futuro para o meu filho seria sacerdote diante de Deus. Foi esse conceito de Ana que estava expresso em colocar um éfode de linho naquela criança, no pequeno Samuel. Agora, quando eles sobem a Siló, Ana comunica ao seu marido que do voto que ela tinha feito, Eucana, temente a Deus, homem de Deus, aceita de bom grado. E ela chega até o sacerdote Eli e disse: Eli, eu sou aquela mulher. E faz vir a lembrança do velho sacerdote quem era ela. E ela disse: olha, por esse menino orava eu. E eu prometi a Deus que se Deus me desse um filho, ele serviria ao Senhor. Eu trouxe aqui para que tu crie esse filho na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor. Eu imagino a alegria do sacerdote Eli de receber aquele menino para ser criado por ele. Então, o que eu vejo é o seguinte, que para Samuel, o pai de coração do Samuel não era Eucana, porque ele foi muito novo morar com Eli. Então o pai de coração, aquele que ensinou as primeiras letras, aquele que ensinou as coisas de Deus, aquele que ensinou a falar, ensinou ética, ensinou todas essas coisas, era o Eli. De modo que no coração do Samuel, o amor paternal que Samuel tinha era pelo sacerdote Eli. Afinal de contas, o seu pai Eucana só ia vê-lo de ano em ano, juntamente com a sua mãe, para vê-lo e trazer roupa e assim por diante, mas o seu pai de coração era o sacerdote Eli. Os irmãos de Samuel não eram os filhos de Penina ou os filhos que Ana posteriormente teve. Não, os irmãos de coração do Samuel eram Ofni e Finéias, os sacerdotes filhos do grande sacerdote Eli. Então, de modo que aquela família sacerdotal passou a ser uma família de adoção do pequeno Samuel. E o tempo vai se passando. Quando Samuel tinha por volta de 14 anos de idade, a Bíblia diz claramente que Eli já estava velho e os seus olhos já não podiam ver direito. E ele, capítulo de número 3 e o versículo 1 diz assim: entretanto o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, as visões não eram
frequentes. Versículo 2: sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, de modo que já não podia enxergar direito, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Aos 14 anos de idade, aproximadamente, segundo a história, aquele menino Samuel, que era o serviçal mais próximo do sacerdote Eli, era o menino que deitava a água nas mãos do sacerdote Eli, era o auxiliar mais próximo. Ele está deitado. Naquela época não tinha luz elétrica, mas a lâmpada de Deus do templo ainda não havia se apagado. E há uma lição simbólica na lâmpada estar acesa, porque enquanto a lâmpada de Deus está acesa, ainda há esperança de que Deus fale. E a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado. E a representação dessa lâmpada acesa é de que ainda haveria esperança de Deus falar. E eles estão deitados. E a Bíblia diz que naqueles dias a palavra de Deus era muito rara. E eu posso até supor o porquê da raridade das palavras de Deus. A casa sacerdotal era uma casa desordenada. A casa sacerdotal era uma casa onde os mandamentos de Deus não eram seguidos à risca. Os filhos de Eli eram ladrões, eram prostitutos, eles roubavam o sacrifício e eles prostituíam na casa do Senhor. De modo que o Senhor se indignou com aquela casa sacerdotal, usou profetas para falar com Eli. Eli sabia da situação moral dos seus filhos. Entretanto, o grande pecado de Eli foi de saber e não fazer nada. O grande pecado, o que matou Eli, não foi o adultério. O que matou Eli não foi o roubo. O que matou Eli não foi a falta de zelo pela casa do Senhor, porque ele tinha zelo. Tanto que ele quis expulsar Ana por julgá-la bêbada na casa do Senhor. O que matou Eli, na verdade, foi a omissão. O pecado da omissão foi isso que matou o sacerdote Eli. Muito bem. E o Senhor aparece então ao pequeno, ao jovem Samuel e lhe chama de noite: Samuel, Samuel. Samuel levanta-se, e o interessante de observar na chamada do Samuel é que Deus chama Samuel e Samuel entende de que Eli estava chamando. Vamos entender que na primeira vez Samuel estava quase a dormir e aquela palavra no meio da noite, Samuel, tenha confundido o garoto. Mas ele levanta-se, vai correndo até o sacerdote Eli e diz: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Ele disse: não te chamei, filho, volta a deitar-te. Eu imagino que quando Samuel volta a deitar, ele volta, como dizem, com a pulga atrás da orelha. Ora, eu ouvi me chamar, eu ouvi nitidamente, mas ele ficou acordado. Samuel não dormiu, Samuel estava acordado. Quando a voz de Deus aparece pela segunda vez, como chamou da primeira, chama de novo: Samuel, Samuel. E agora Samuel entende que é Eli, e vai até Eli e diz: eis-me aqui, porque agora tu me chamaste. O Eli disse: não te chamei, filho, torna a deitar-te. O Samuel vai deitar altamente perturbado. Ora, por 2 vezes eu fui chamado, e agora Samuel não dorme de jeito nenhum, está preocupado. Eu costumo dizer que Samuel olhou de um lado, olhou do outro, debaixo da cama, atrás da cortina, e preocupado. Uma voz havia chamado, e a voz era de Eli. Agora a terceira vez a voz chama: Samuel, Samuel. Agora ele tinha certeza absoluta. Era a voz de Eli, era o timbre de Eli, era a entonação de Eli, era tudo de Eli. E ele vai ao quarto de Eli com toda certeza: eis-me aqui, porque agora tu me chamaste. O Eli agora entende e olha para aquele moço e supõe que aquele moço estava tendo visões de Deus. E ele diz assim: olha, filho, volta a deitar-te. E há de ser que, se esta voz te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O jovem vai deitar e a voz aparece pela 4ª vez. Como havia chamado nas 3 vezes anteriores, chama pela 4ª vez: Samuel,
Samuel. Interessante que a chamada específica de Deus é sempre de maneira dupla. Quando ele vai chamar Saulo, ele diz Saulo, Saulo. Chamada, vocação extraordinária. Quando vai chamar Samuel, Samuel, Samuel. E assim sucessivamente. E Samuel agora diz a frase que lhes fora ensinada pelo sacerdote Eli. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui nós aprendemos uma lição importante. Deus não é como o homem que, mesmo as pessoas querendo ouvir-nos ou não, nós abrimos a nossa boca e falamos. Deus não é assim. Deus anuncia. Deus dá a dica de que quer falar conosco. Deus anuncia-nos de que tem desejo de falar conosco. Mas Deus só de fato fala se eu e você estivermos interessados em ouvir. E para que Deus fale, nós precisamos nos disponibilizar. Porque se Deus estiver usando alguém e você estiver ali, até necessitado da palavra, mas está com o coração fechado, com a mente dispersa, Deus não vai falar com você. Mas se você abrir o seu coração e dizer, Deus, eis-me aqui, fala comigo. Então quando você se disponibiliza a ouvir, Deus se compromete em falar. Se nós quisermos ouvi-lo, Deus tem o maior interesse em falar conosco. E Samuel disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor diz então para o pequeno Samuel, Samuel, eis que vou fazer uma coisa horrenda em Israel. E há de ser que quem ouvir o que você vai ouvir agora, lhe tinirão, lhe tremerão ambas as orelhas. Eu aprendo outra coisa importante e quero compartilhar com você. Por que é que Deus pega um segredo tão extraordinário, extraordinário a ponto de fazer retinir as orelhas de quem o ouve, e toma esse segredo e revela a um menino? Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? É de que os segredos estão na mão de Deus, e Deus revela a quem Ele quer. E Deus revela os segredos àquele menino para